perder o prazo, né? Para não ter aborrecimento quando precisar de atendimento. Agora me conta aí, esse mês é um mês de festas, né? Mas é preciso alertar para um perigo. O câncer de pele. Esse mês foi colorido, vamos dizer assim, é o dezembro laranja e o alerta é sobre essa doença. Mais uma informação, a incidência do câncer de pele é maior nos homens. Nós vamos conversar agora com Paula Hilbert, que é oncologista, médico oncologista e tem com certeza acreditado na força das campanhas para trazer as pessoas para a prevenção, para essa reflexão toda, né? Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia a todo mundo. Eu acho que sim, acho que cada vez mais as campanhas têm a chance de fazer o que a gente quer, que é a prevenção e, eventualmente, o diagnóstico precoce. Então, acho que a campanha, pelo alcance que tem, né? Eu acho que é peça fundamental, sim. Eu quero agradecer o carinho da sua presença no nosso programa. Eu sempre brinco, né, que a nossa equipe tem um carinho muito especial para quem levanta cedinho e vem aqui para a nossa sala de estar para compartilhar informação. E eu quero te pedir autorização para convidar a turma de casa para participar com a gente, enviando perguntas, mensagens, compartilhando as suas experiências. Pode ser? Claro, com certeza. Então vamos seguir falando. Por que essa reflexão, vamos dizer assim, esse alerta maior no grupo masculino? Eu acho que tem vários aspectos, né, que a gente pode pensar. Mas eu acho que o principal está na questão tanto da exposição que o homem tem, que ele é maior a exposição aos fatores de risco, né, porque o que a gente sabe, a maioria dos tumores de pele, eles são relacionados à exposição dos raios UV. Então, se a gente pensar que o homem às vezes tem trabalhos que o exponham mais, então, por exemplo, na lavoura, na rua, ele está exposto a mais risco. E além disso, a gente sabe, né, quem tem paciência para ficar passando protetor solar, usando chapéu, é a mulher, né? Os e homens assim, acabam sendo um pouco mais resistentes, né? Sim. Vocês de casa, vocês concordam comigo? Comentem aqui. É a queixa de muitos especialistas, de muitas esposas também. Passa o protetor solar, não quero passar de jeito nenhum. Eu acho que o homem é muito mais resistente a ter esses cuidados com ele mesmo, né? E ele acaba não passando ou não repassando depois na hora do dia, não passa corretamente. Então, acho que assim, um pouco da missão da mulher que tem um homem perto, o pai, o marido ou o filho, talvez alertá-lo a essas condições, né? E tem também a questão que ele tem o cabelo mais curto, então tem mais áreas expostas, né? Às vezes ele já é calvo, alguma coisa. Tem lugares que a gente nem vê, né? A gente tem que ajudar o outro, né? Às vezes até olhando para ele em lugares que ele não tem acesso, as costas, né? O couro cabeludo. Então, acho que é um trabalho em equipe mesmo. Gostei dessa fala de trabalho em equipe, porque eu ia dizer justamente isso. Pode se formar uma rede de proteção em casa, né? Certa vez eu fiz uma reportagem sobre a resistência de alguns homens em utilizar, por exemplo, a máscara para proteção nesse período de pandemia que estamos enfrentando. Uma pesquisa de 2 universidades, uma americana e uma inglesa. E aí eu recebi um comentário de uma pessoa assim, mas não, Tânia, por favor, não vá acirrar a guerra entre os sexos. Não se trata disso. Se trata de criar-se essa rede de apoio, né? E a mulher, às vezes, ajudar o filho. Ó, pai, cuida aí, porque todo mundo vai sair ganhando, né, doutora? Sabe que tem uma coisa interessante que a gente tem um projeto, né, que é a sociedade que cuida um pouco de câncer de pele aqui no Brasil. E eles têm um projeto de envolver outros profissionais que não da saúde. Olha só que interessante, porque, por exemplo, couro cabeludo e partes íntimas podem ter câncer de pele, né? Um tipo específico, mas pode ter. E Pela mesma razão, a absorção de raios? E não, né? Então, assim, tem mais fator genético, mas, por exemplo, o melanoma, que é o mais raro, mas geralmente é o mais perigoso, pode acontecer em região genital, em unha, né? E os outros todos em couro cabeludo, que é uma área muito exposta, né? É o primeiro lugar que o sol chega. E de capacitar profissionais da assistência, da estética, cabeleireiro, manicure, depiladora, para ser capaz de identificar uma pinta, uma lesão diferente e alertar o cliente disso. Então, Quanto antes melhor.
né? Muito melhor. Então é interessante, né? Porque o cabelo, quando a gente vai no cabeleireiro, o cabeleireiro olha, seca, lava, e a gente não consegue, né? Então é envolver a sociedade, né? Não só o núcleo familiar, mas a sociedade toda nesse diagnóstico precoce, que é o que faz a diferença, né? Essa é a proposta do Manhã Total, então vamos criar uma rede e a doutora Paula continua com a gente aqui no programa, daqui a pouco vamos responder as perguntas, já estão chegando, tem muito mais informação, a gente volta daqui a pouquinho com este assunto, tá certo? Bom, vamos voltar a falar sobre saúde. Esse mês é um mês de festas, a gente sabe, é um mês de celebração, respeitando as regras de segurança, porque estamos no período de pandemia. A gente fala sempre em confraternização, dezembro é sempre um mês especial, né? E a gente volta ao bate-papo sobre o dezembro laranja, porque festa, alegria, saúde tem tudo a ver, né? A gente conversa com Paula Filbert, que é médico oncologista, e eu já começo respondendo perguntas das pessoas de casa. Tem uma fotografia aqui que foi enviada pela Célia. Vamos ver se a gente consegue mostrar? Antônia, é para você aqui? Deixa eu ver se a gente consegue mostrar essa fotografia, porque ela pergunta para a doutora Paula se essas manchas são perigosas. A gente vê pequeninas manchas ali, né? Pequeninas manchas, não sei se vai dar para ver bem, e algumas pintinhas. Isso é indício de perigo? Vamos conversar então, antes da gente tentar ver esse caso específico, vamos tentar entender o que é o câncer de pele, tá? O câncer de pele é o câncer que é desenvolvido na pele. Se a gente pensar a pele, é o nosso maior órgão, né, do corpo. Se a gente pensar em área corporal, o tamanho que é a nossa pele, ela é enorme. Então, qualquer lugarzinho pode dar câncer de pele. E a nossa pele, ela é formada por várias camadinhas. Esse câncer se desenvolve a partir de uma célula da camada mais superficial, né? Por isso que ele chama aí câncer de pele. Ele tem dois tipos que a gente classifica. Então, o melanoma e o não melanoma, né? Isso é uma diferença importante. O melanoma, geralmente, ele se apresenta, ele é muito mais raro, mas ele é muito mais grave. O não melanoma é super frequente, é o tipo de tumor mais comum na população, inclusive mais que mama, mais que próstata, mais que tudo. E felizmente, na maioria das vezes, eles são menos agressivos. O câncer de pele melanoma é o que a gente chama atenção para as pintas, né? Que é esse caso aí. Então, a gente tem um raciocínio que é baseado no que a gente chama ABCDE. Né? O que é esse ABCDE? Como que a gente vai olhar para cada pinta? Então, a gente vai olhar o quê? O A, que é a assimetria. O que quer dizer isso? Se eu estiver olhando uma pinta e traçar um risco bem no meio dela, os dois lados têm que ser mais ou menos parecidos. Se tem um lado muito diferente do outro, já levanta um pouco de suspeita, né? Aí passa para o B, o que é? Bordas. Então, como é que é a beiradinha dessa lesão? Pintas. Ela é um círculo perfeito, toda redondinha, né? Menos mal. Vamos para o C. O que é o C? É a cor, né? Então, se é uma cor homogênea, parece que foi pintado só com uma corzinha só, é menos suspeito do que uma pinta que tem várias cores. Uma área mais escura, uma área mais azulada, uma área mais marrom clara, então isso chama suspeita. O D, qual que é o diâmetro dessa pinta? Então, geralmente, até 6 milímetros, que é quase meio centímetro, ela não é tão suspeita. Pintas que começam a crescer são mais perigosas. E aí vem o E, que é a evolução, né? Então, é uma pinta que está crescendo, que está formando uma casquinha em cima, que está sangrando, a gente tem que levantar a suspeita. Aqui é muito difícil a gente ver, né? Teria que examinar de pertinho. Teria que examinar de pertinho. O dermatologista, que é o profissional que geralmente faz esse diagnóstico, tem um aparelho, que é uma lente de aumento, que consegue aumentar muito a lesão, então isso facilita muito. Então, qual que é a ideia? Você olhar, né, aquilo que a gente estava falando, sua rede familiar te ajudar nas costas, em lugar que você não alcança. E se tiver alguma dúvida, procurar realmente o médico. Eu quero fazer uma pergunta e também abrir espaço para o Marcos Medeiros, ele está nos acompanhando de Santa Vitória, muito obrigada pelo carinho da audiência. Ele pergunta o seguinte: a prevenção pode ter relação também com a alimentação ou o uso de colágenos pode ajudar nesse sentido? Essa é a pergunta do Marcos e a minha é o seguinte: como se trata? Cirurgia? Quimioterapia?
Então, assim, o principal fator de risco para os tumores de pele, tanto do melanoma como do não melanoma, é realmente a exposição aos raios UV. Né? Então, isso tem principalmente da exposição solar e dessas câmeras de bronzeamento, né? Que a gente está acostumado a ver, que a pessoa acha que não, né? Mas aquilo lá é UV. Então, ela fica deitada lá e está sendo exposta. Não existe uma relação direta de alimentação com câncer de pele, né? Como a gente conhece para câncer de intestino, câncer de mama, essas coisas. O que a gente sabe é que uma pessoa saudável, e aí entra exercício, entra alimentação saudável, ela tem um organismo mais equilibrado, né? Ela tem menos radicais livres, mais fortes. Então, assim, talvez isso ajude, né? Mas não seria um fator de risco direto para o tumor de pele em si, né? E aí, em relação à sua pergunta, o que a gente pode pensar? Depende de em que fase é diagnosticada essa doença, né? Então, se a gente pensa que a gente diagnostica ela no começo, às vezes é cirurgia, às vezes é uma cauterização, né? É diferente de quando a gente encontra essa doença no estádio avançado. O que eu quero dizer com avançado? Lesões muito grandes, já com acometimento de outras partes do corpo, né, o que a gente chama de metástase, quando o tumor ele vai crescendo no lugar, mas em algum momento uma célula dele cai na circulação sanguínea e vai para outro órgão. E aí a gente já tem que fazer um tratamento maior. Eventualmente a gente perde a capacidade da cura, né? Então a gente passa a pensar num controle da doença, aí tem quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, aí tem um leque grande, mas é sempre melhor o diagnóstico precoce. A gente quer agradecer o carinho dessa presença aqui, valiosa participação da oncologista Paula Filber. Está combinando com a campanha, né? Vocês viram o visual, o look da doutora, que é Dezembro Laranja. Obrigada. Obrigada, Thaís. Pelas ricas informações aqui no nosso programa. Até uma próxima. Obrigada.